Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Por que os adventistas do sétimo dia acreditam que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo? Eu sou Matuza Santarém, evangelista, formado em teologia, evangelista voluntário, e vou tentar explicar um pouquinho para vocês rapidamente, para vocês entenderem sobre este assunto. Muitas pessoas pretensiosas, acusadoras, que não conhecem a doutrina adventista, acusam os adventistas de dizer que os adventistas rebaixam a Jesus em dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Em primeiro lugar, queremos dizer para vocês que nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Jesus é Deus. Jesus é o Criador de todo o universo. Cremos que Ele não é nem maior, nem menor que o Pai e que o Espírito Santo. Nós cremos que Ele é igual ao Pai e igual ao Espírito Santo, em poder, em inteligência, em sabedoria, em tudo. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Então, após nós falarmos isso para vocês, passeado em vários capítulos da Bíblia, em Colossenses 2:9, no livro de 1 João capítulo 1, verso 1, em Gênesis capítulo 1, verso 1, onde diz que no princípio criou Deus o céu e a terra era porém sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós acreditamos que esse disse Deus é Jesus. Então, muitas pessoas, ao não conhecerem, ou então são pretensiosas, querendo acusar, querendo difamar da crença dos adventistas, eles dizem que os adventistas acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel para rebaixar a divindade de Jesus, assim como fazem os testemunhos de Jeová. Não, isto não é verdade. Os testemunhos de Jeová, eles realmente acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel para realmente rebaixar a divindade de Cristo. Mas nós, adventistas, não. Nós cremos que Jesus é Deus. Então, se você, Matuza, diz que os adventistas acreditam que Jesus é Deus, então você está dizendo que o arcanjo Miguel é Deus? Nós acreditamos que Jesus leva este título quando está em confronto pessoal com Satanás. Eu vou ler aqui algumas passagens da Bíblia para tentar explicar um pouco para vocês sobre este assunto. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Diz o seguinte aqui, Tessalonicenses, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Um anjo comum não tem poder para ressuscitar todos os mortos ao mesmo tempo. Só Deus que tem esse poder. E aqui, ao ressoar da última trombeta, ouvida a voz do arcanjo, os mortos ouvirão a voz do arcanjo. Este arcanjo é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe arcanjos na Bíblia. Só existe arcanjo, apenas um arcanjo. E arcanjo está simbolizando o comandante supremo de todos os anjos, de todos os seres criados que são os anjos. Então, arcanjo está simbolizando o comandante de todos os anjos de Deus criados. Mas Jesus nunca foi criado. Jesus é Deus. E este arcanjo Miguel aqui é o próprio Jesus quando está confrontando Satanás, quando está em guerra pessoal com Satanás. E algumas pessoas vão citar um versículo que se encontra no livro de Judas, verso 9. Eu vou ler aqui. E essas pessoas, ao citarem este versículo, acreditam que Jesus aqui, este arcanjo aqui, Miguel, é inferior a Deus, porque ele não repreendeu Satanás, mas pediu para Deus o repreender. Eu vou ler para vocês e vou
ler o contexto todo para vocês entenderem bem, porque muitas pessoas lêem um texto fora do contexto para criar um pretexto. Olha o que diz Judas, verso 9, Judas não tem capítulo. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ou disputava, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Preste atenção, que algumas pessoas vão dizer assim: nunca, quando Jesus confrontou Satanás, ele pediu para Deus o repreender. Ele próprio disse: afasta-te de mim, Satanás. Ele sempre repreendeu ao diabo. E como agora nesta disputa aqui na ressurreição do corpo de Moisés, Jesus aqui ia falar para Deus o repreender. Sabe por quê? Porque Deus não se rebaixou. Sabe como aquelas pessoas ignorantes que começam a discutir com você e você não se rebaixa, não discute com ela e simplesmente dá a costa para levar embora? Jesus aqui, nesse momento em que está de cavalheiro e falou para Satanás: eu não vou falar nada contra você. Eu não vou repreender você em nada, mas eu vou deixar que o meu Pai o repreenda você. Então, Jesus naquele momento deu aqui toda a honra e toda a glória para o Pai. Não que Jesus aqui estava se rebaixando contra Satanás. Ele tem poder para destruir Satanás em fração de milésimo de segundo. Agora, se vocês forem pensar desta maneira, vocês vão entrar em contraste com a própria Bíblia. Porque lá no livro de Jó, no capítulo 1, o próprio Satanás confrontou a Deus. Leiam Jó capítulo 1, e vocês vão ver que Deus não fez nada. Não repreendeu, apenas deixou que ele seguisse ali o seu curso e fizesse ali o que quisesse com Jó. Então, Deus poderia destruir Satanás no mesmo momento? Sim, poderia. Então, por que Deus não destruiu naquele momento? Porque Deus tem um propósito maior, mostrar para o universo realmente que o diabo é acusador, mentiroso, usurpador, enganador, e que Deus é amor e que Deus é justo. Quando você lê aqui também no livro de Daniel, no capítulo 12, no verso 1, Daniel verso 1 diz o seguinte aqui. Eu vou ler aqui para vocês, para a gente entender mais um pouquinho sobre por que os adventistas acreditam que Miguel é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse tempo, aqui, falando do tempo do fim, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o maior de todos. Quem é o grande príncipe? É o próprio Jesus Cristo, o maior de todos. Não existe um grande príncipe maior do que Jesus. Não existe um grande príncipe maior do que o Filho de Deus, mas ele é o grande príncipe. E aqui, nesta ocasião, aqui, ele recebe também o nome de Miguel. Ele fala, neste tempo, no tempo do fim, quando você lê aqui no capítulo 11 e no verso 40, diz que é no tempo do fim. E no tempo do fim, nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus, filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que existe nação até aquele tempo, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo. Preste atenção, que aqui diz aqui, nesse tempo se levantará Miguel. Eu pergunto para você, você que conhece as profecias do santuário, você que conhece o assunto do santuário terrestre e do santuário celestial, você sabe que Jesus nesse momento está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Quem está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está sentado um símbolo que ainda continua intercedendo pelo pecador, que ainda continua sendo advogado do pecador. Mas quando ele se levantar, não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Vai se cumprir o que está no livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 11. Quem for sujo, sujo-se ainda mais. Quem for santo, santifique-se ainda mais. Então, ele vai se levantar. Jesus está sentado.
E quando se levantar, isto é simbolicamente, quando ele se levantar, que falar a palavra está feito, vai cumprir Apocalipse capítulo 21, verso 11, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que há nação sobre a face da terra. Mas os filhos de Deus serão salvos nele, serão protegidos pelos anjos celestiais. Então, nós adventistas, nós não rebaixamos a Jesus. Nós aqui acreditamos que Jesus é o próprio Deus. Mas quando ele leva o nome de Miguel, é porque ele está em guerra contra Satanás. E cremos que este arcanjo Miguel é Jesus. Não foi um anjo criado, mas ele criou o próprio anjo. É o chefe supremo de todos os anjos que são criaturas do arcanjo Miguel, do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho. Então, dizer que os adventistas acreditam que Jesus é Miguel, comparar com os testemunhos de Jeová, isso é uma mentira, isto não é uma verdade, são pessoas pretensiosas, são pessoas enganadoras. Então, talvez são pessoas também inocentes que não conhecem a doutrina dos adventistas. Nós, adventistas, cremos que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Criador de todo o universo. Que Deus te abençoe, um grande abraço, TV Santarém, o canal da bênção. Não se esqueça de deixar aquele like e também compartilhe nosso vídeo para ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre esses assuntos difíceis que muitas pessoas talvez não conseguem entender. Deus abençoe, um grande abraço, fique na santa paz de Jesus.